você. Descubra o brilho do amor. Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você. Descubra o brilho do amor e acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutifica de vez,
que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar e pode ser feliz, enfim. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativo, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Continua. Continua. Pode falar. Depois. Vai dar agora. Faz que eu faço o somzinho pra você. Dessa música aqui mesmo, pode ir. Não vai não, né? Não pode deixar. Depois, vou terminar aqui depois. Depois mais pra frente a gente Tá bom. dá uma refrescada. Essa aqui é muito. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for,
Abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas da manhã, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. O vento soprou assim, levou a voz. Coloca aqui. Boa noite, irmãos e irmãs que estão chegando. Em breve já estaremos dando início à palestra do dia de hoje, ok? Peço que todos mantenham os microfones desligados. Obrigado, boa noite. A leitura? Tá. Fazer uma prece primeiro. Que? Depois você passa para mim. Só vou segurar aqui. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui novamente. Boa noite, pessoal de casa também. Com a mesma alegria, a gente recebe vocês aqui, ainda que seja virtual, né? Bom, a gente vai dar início, então, à palestra de hoje. Vamos pedir ao nosso companheiro Alexandre para fazer a leitura. Você. Se você não dá um monte de lixeira nos Estados Unidos, né? Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 59, Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro, João, capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto às quais a tua mente se desenvolve, e encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta, nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te
e a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as tuas leis. Referem-se ao planeta como o nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Bom, pessoal, vamos então agora meditando nas palavras aí de Emmanuel, né? Elevar os nossos pensamentos, fazer a nossa prece inicial, lembrando de Jesus nesse momento, agradecendo por esses momentos que temos a certeza de passarmos aqui, agradecer pela oportunidade de estarmos dentro de uma casa religiosa, dentro de uma casa espírita, de aprender os ensinamentos à luz da doutrina espírita. Ó Mestre Jesus, mais uma vez elevamos os nossos pensamentos, Senhor, e pedimos o Teu amparo e a Tua proteção para cada um de nós aqui presentes, encarnados e aos companheiros desencarnados, que possamos estar com o nosso coração, com a nossa mente aberta, disposto verdadeiramente a compreender esses ensinamentos, os Teus ensinamentos à luz da doutrina, para que possamos, Mestre, transformar a cada dia o nosso caminhar em um caminhar de mais alegria, em busca da felicidade. Faça de nós um instrumento da Tua paz, do Teu trabalho. Pedimos em especial ao nosso companheiro Caê, que vai fazer uso da palavra, que possa ser intuído, Senhor, como sempre. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga, esses trabalhadores do grupo, Jerônimo Ribeiro, a presença sempre junto de nós. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. Então a gente passa a palavra para o nosso companheiro. Alexandre. Você quer para a internet? Isso. Pelo microfone eu posso usar um pouquinho? Pode. Tá bom, não vou longe não, vou deixar. Boa noite a todos. Nossa, quanta gente. Se vocês estiverem ouvindo aí pela internet, dá um sinal de ok, que só para saber se está correndo tudo bem. Bom, vamos lá. Nosso tema de hoje, esquecimento do passado. Eu estava pensando no passado, mais cedo. Nós dividimos a própria história do homem em duas partes: história e pré-história. Pré-história, quando nós não tínhamos a capacidade de registrar pela escrita fatos acontecidos. A partir do momento que começamos a registrar, nós começamos a chamar de história. E é interessante, quando nós estudamos a história, que nós avaliamos o comportamento do ser humano como governos, como regimes de governos, como a parte de convivência,
aprendemos com a evolução do conhecimento, com as pesquisas, aprendemos inúmeras coisas. Dizem que estudando o passado, nós conseguimos projetar o futuro. Isso geralmente é uma realidade. Aqueles que mais estudam são os que conseguem maior consciência a respeito do comportamento e para projetar um futuro baseado na forma com que as pessoas reagem às ações e a inúmeras coisas pela vida. Só que isso nós estamos falando em matéria de comportamento humano e em matéria de sociedade. É uma situação bastante diferente quando permeia as nossas experiências individuais. O assunto está envolvendo o véu do esquecimento que nos envolve no momento da encarnação. E que muita gente acha que existe uma pequena falha no projeto de Deus. Nós não deveríamos esquecer, porque se recordássemos, teríamos mais facilidade de compreender as experiências pelas quais passamos. E é em cima disso que a gente vai meditar na noite de hoje. Pois bem, uma coisa é avaliar comportamentos, vamos dizer, toda a história humana para que possamos projetar o futuro. Outra coisa é avaliar a nossa própria vivência. Um caso muito interessante que nós temos, por exemplo, no livro Missionários da Luz, nos narra André Luiz ter coletado a história de Segismundo. Segismundo, numa vida aqui na Terra, tentando conquistar o amor que ele almejava, o amor de Raquel, ele tem um empecilho, que era a existência do marido da Raquel, Adelino. E diante de um problema que impedia que ele alcançasse quem ele quisesse, quem ele queria, ele opta por assassinar Adelino. E com isso, passa a ter acesso a Raquel, e a história vai se desenvolver, nosso foco não são os detalhes, mas quando encerra a relação, quando encerra a vida deles, nós vamos encontrar Adelino e Segismundo afundados no umbral, onde permaneceriam por muito tempo envolvidos em laços e mais laços de ódio. Período que nem é descrito exatamente quanto tempo foi. Mas, chegado o tempo de uma correção, é dada uma oportunidade de que Adelino pudesse mais uma vez reencarnar e mais uma vez assumiria o matrimônio com Raquel. Mas para desfazer aquele laço de ódio que ficara arraigado no coração, principalmente dele, assumiram no plano espiritual o compromisso de receber como seu segundo filho na existência, então, nova, Segismundo, como uma criança. O problema é que, à medida que vai se aproximando o período de iniciar a encarnação de Segismundo, Adelino passa a sofrer de uma série de pesadelos à noite. Ele sonhava que via um vulto escuro que estendia a mão como a pedir ajuda. E ele não conseguia oferecer ajuda àquele ser, vamos dizer, das trevas. E esse problema se torna tão grave que o próprio Segismundo começa a desanimar da possibilidade de uma nova reencarnação, uma vez que vê que o ódio de Adelino não passava. Era tão forte que é capaz desse ódio interferir no processo reprodutivo, causando até a esterilidade do gameta masculino, impedindo a fecundação. Mas, diante da dificuldade, a equipe espiritual começa a trabalhar. Inúmeras vezes, Adelino é levado ao plano espiritual durante o sono, onde lhe é
mais uma vez explicado a necessidade da encarnação de Segismundo. E ele tinha uma tremenda resistência. Nos dizem os mentores, que quando nós estamos no plano espiritual, quando nós entendemos a necessidade que precisamos passar durante o período reencarnatório, durante uma experiência reencarnatória, nós assumimos a responsabilidade e o desejo de vencer todas as dificuldades e de deixar aquilo no passado, adotando uma nova experiência que possa corrigir as faltas lá de trás. Mas uma vez de posse do vaso carnal, uma vez encarnados, assumimos geralmente uma postura de arrogância, que passamos a negar todos aqueles compromissos que assumimos anteriormente. E passamos a reagir àquilo que propomos como melhor saída quando estávamos no plano espiritual. E esse foi o caso de Adelino. Ele não conseguia engolir a situação. Ele era dominado como um poço de ciúmes e de ódio pelo seu antigo algoz. Então, inúmeras vezes ele é levado ao plano espiritual, encenando aquele sonho que ele via como um ser das trevas a se aproximar dele, até que depois de inúmeras tentativas, com a interferência dos mentores do plano maior, ele finalmente aceita a vinda de Segismundo. Só então que começam-se os preparativos para o processo da encarnação. Deixando o exemplo de Segismundo, mas vindo para o exemplo normal que nós passamos no processo de reencarnação, quando nós estamos prestes a receber os nossos filhos após o matrimônio, nós, cheio de desejos, tanto marido quanto esposa, planejamos o futuro, planejamos a educação, planejamos como vamos oferecer religiosidade, planejamos inúmeras coisas para o futuro dos nossos filhos. E quando eles nascem, são vestidos de carinhas de anjo. Aqueles seres apaixonantes, que mesmo abrindo o berreiro à noite, tirando o sono, para a maioria das vezes, se torna impossível para os pais não os amá-los. Nós nos apaixonamos quando eles estendem as mãozinhas, quando eles tentam dar os primeiros passinhos, quando babam a papinha que você está dando na boca, e todas aquelas coisas mínimas que nós hoje, igual bobos, fazemos questão de registrar, filmando e fotografando em inúmeras situações, para que possamos recobrar aqueles momentos felizes na posteridade. Agora pensemos, o que seria se nós tivéssemos a capacidade de vislumbrar 10 encarnações anteriores dos nossos anjinhos? Se nós pudéssemos vislumbrar o que eles praticaram e viveram nas suas últimas 10 existências, será que continuaríamos a vê-los com cara de anjinhos? Aí eu volto para a situação de Segismundo. Observe que, na situação que Adelino se encontrava, sem consciência pelo esquecimento da existência anterior, ainda assim trazia em si uma resistência que, quando adentrando somente a sua psique pelo sono, o fazia mergulhar no medo, no pavor de encontrar aquele ser novamente. Como seria se ele tivesse à disposição, durante os momentos que se encontra desperto na vida atual,
se ele pudesse vislumbrar as cenas que enfrentara quando fora assassinado por Segismundo? Será que ele conseguiria cultuar o mesmo sentimento de afeto por aquele bebê durante a infância? Será que a recordação daqueles momentos dolorosos não aflorariam, rompendo aquela fase que propositalmente Deus nos oferece, a hipótese de nos apaixonarmos pelos espíritos repletos de erros, repletos de vicissitudes que nos são ofertados para que sejamos os veículos da sua educação numa nova oportunidade de vida? Então paremos para analisar o seguinte: às vezes a gente vê demais, muita gente mesmo, procurando, a maioria não sabe onde procurar. Psicólogos, psiquiatras ou outros profissionais, psicoterapeutas, que dispondo dos recursos da hipnose, têm como ferramenta de trabalho a regressão a vidas passadas. Eu conheci inúmeras pessoas que já procuraram esse tipo de profissional, não pela necessidade de um tratamento ou para resolver qualquer tipo de trauma, mas simplesmente forjando uma necessidade de tratamento, simplesmente pela curiosidade de pesquisar o próprio passado. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós olhamos nos anais da história erros que reis cometeram, acertos que também obtiveram, quando vemos exemplos tanto positivos quanto negativos que ficaram registrados, e geralmente os negativos nós registramos com muito mais intensidade, nós temos como adotar aquela experiência para pautar melhor os nossos passos. Só que a grande maioria das vezes, nós utilizamos esses exemplos apenas para matar curiosidade e não para mudar as nossas próprias atitudes. Quando nós folheamos as páginas do Evangelho, ou mesmo todas as páginas da Bíblia, nós vamos ver inúmeros exemplos de vida, inúmeros exemplos de acertos, inúmeros exemplos de erros. Nós encontramos dentro do Evangelho explanações do Cristo, nos oferecendo uma visão muito clara a respeito do que podemos alcançar quando adotamos comportamentos assertivos em nossas vidas, quando nós buscamos uma conduta para o bem. E isso faz, por acaso, com que nós adotemos somente atitudes do bem? Não é o que o mundo mostra. Isso, normalmente, nós nunca adotamos, ou a grande parte das vezes não adotamos como exemplo. Eu me recordo, quando eu era adolescente, jovem, vamos dizer assim, quando eu me apaixonei pela primeira vez. Aí eu lembro que eu estava doido para casar. Meu pai chegou para mim: você é muito novo, não faz isso, não é hora ainda. Eu passei por isso e aquilo na minha vida. Recomendo que você espere um tanto mais. A primeira resposta que veio na cabeça, é claro que eu não falei isso para ele por respeito, era: eu não sou você e ela não é minha mãe. Nós negamos a hipótese de pegar a experiência de outros como parâmetros para guiar a nossa própria vida. Nós fazemos questão de viver a nossa própria experiência. Nós fazemos a questão de cometermos nós mesmos nossos próprios erros.
E entramos pelo mesmo caminho que os outros erraram, erramos do mesmo jeito, colhemos as mesmas consequências. Se estudar o passado fosse como nós nos aplicamos a solução, nós estaríamos perfeitos hoje. Mas nós estudamos o passado por mera curiosidade. São pouquíssimos aqueles que realmente buscam ensinamentos para reconstruir daqui para frente uma coisa diferente. Dizem que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros. E que os sábios aprendem com os próprios erros e com os erros dos outros. Se fôssemos sábios, não estaríamos no mundo de expiação e prova. Já teríamos utilizado a bagagem de erros que cometemos no passado para construir algo melhor para frente. Então eu fico pensando, o que as pessoas ficam buscando quando despertam simplesmente a curiosidade de tentar saber quem foram numa vida passada? Será que tem a expectativa de ter sido um grande rei? Será que tem a expectativa de ter sido um grande missionário? Será que tem a expectativa de ter sido um grande benfeitor da humanidade? Então vamos por parte. Se fôssemos um grande benfeitor ou um grande missionário, não estaríamos curiosos simplesmente para saber o passado, porque teríamos evolução suficiente para pensar em algo mais útil. E não estaríamos encarnados na situação que estamos, passando por todas as picuinhas que nós passamos no dia a dia. A nossa vida hoje, ela traz nas suas características, nos seus acontecimentos, evidências do nosso passado suficiente. Ah, mas eu posso ter sido o rei da Inglaterra. E você quer recordar quantas pessoas você matou? Quanta injustiça cometeu? Mas por que tem que ser injustiça? Bom, pensemos só no seguinte. Pois bem, eu acredito que a grande maioria aqui, numa fase da vida, tem aprendido a andar de bicicleta. Se aprendeu, eu vou dar um exemplo, tem mais de 20 anos que eu não ando de bicicleta. Mas há 2 semanas atrás, eu estava enchendo o pneu da minha bicicleta, coloquei ela para funcionar, saí da minha casa, andei uns 200 metros e voltei com a língua de fora. Mas não caí. Por quê? Porque as reações necessárias para manter o equilíbrio fazem parte do meu aprendizado. Claro que eu perdi a destreza que eu tinha quando eu andava de bicicleta aos meus 13, 14 anos de idade. Perdi o vigor físico que eu tinha na juventude. Canso à toa, não aguento ir longe. Mas andar eu sei. Porque nós não esquecemos o que nós aprendemos. O que realmente aprendemos torna-se uma bagagem. E nós passamos a reagir naturalmente. Exemplo, se eu vou cair para a direita, eu puxo o guidão para a direita. Ninguém está me falando para fazer isso. É uma reação natural. Da mesma forma, vem o ditado popular. Gato escaldado tem medo de água fria. Macaco velho não enfia a mão na cumbuca. Uma vez passado pela experiência de ficar preso com a mão lá dentro, ou de ter sido queimado por água quente, a simples presença da água ou da cumbuca, ambos fogem. Porque tem a reação a uma experiência difícil. E nós carregamos também isso. Nós trazemos reações condicionadas ao que nós aprendemos. Pois bem, na pergunta número 118 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: podem os espíritos degenerar, ou seja, piorar a sua condição? E a resposta é não. Só existe progresso. O máximo que nós conseguimos, por preguiça ou por comodidade, ou por preferência, é estacionarmos. Fora isso, ou vamos para frente, ou não vamos. Então, peraí.
Se eu só posso progredir, na pior das hipóteses, a minha encarnação de hoje é um clone de comportamento moral à minha encarnação anterior. E a anterior, e a anterior. Na pior das hipóteses. Mas como nós temos o pensamento voltado para o bem, nós não estamos na pior das hipóteses. Então, o mais provável é que estejamos progredindo, ainda que lentamente. É o mais natural. Como diz Lulu Santo, em passos de formiga e sem vontade. Pois bem, se eu estou progredindo, por pouco que seja, eu sou obrigatoriamente hoje melhor do que eu fui na encarnação anterior, que era um pouco melhor do que eu fui na encarnação anterior àquela, e assim sucessivamente. Então, eu posso ter sido o rei do Catiristão, eu posso ter sido um pajé, eu posso ter sido qualquer coisa, mas qualquer que tenha sido a experiência, nenhuma delas foi tão boa moralmente, ou no máximo igual, à que eu estou vivendo hoje. Então eu costumo brincar com as pessoas. Eu estou na minha versão mais recente, versão 2021, com todos os updates e upgrades que eu pude receber durante toda a minha existência, quer seja nessa ou nas anteriores. Então essa versão que se apresenta aqui à frente é a minha versão mais completa de todos os tempos. Como de todos vocês, aqui nesse momento, apresentam as melhores versões que vocês conseguiram até hoje. Nós somos recordistas em cima de nós mesmos, de todo o progresso que nós conquistávamos antes. Hoje estamos conquistando mais. Onde que eu quero chegar com isso? Se qualquer existência que eu tive foi inferior a essa, para que recordar? Ah, mas as experiências que você viveu no passado podem servir de base para você construir um futuro melhor, real. É fantástico quando nós pegamos as obras de André Luiz, quer seja Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros, e todos os outros. Ali existe uma variedade de casos, como o caso de Segismundo, que está em Missionários da Luz, e inúmeros outros que encontram-se narrados, que nós temos a capacidade de olhar friamente. E quase sempre encontramos, na maioria desses exemplos, situações que se enquadram em momentos que nós vivenciamos nos dias de hoje. E podemos, por analogia, aplicar às nossas vidas para que nós consigamos melhorar as ações para não colher consequências similares ao que os narradores dos seus casos obtiveram e que, infelizmente, estavam lamentando com André. Quando nós recordamos as nossas próprias experiências, pode ser útil? Pode. Mas quase sempre nós nos vemos envolvidos em circunstâncias emocionais ligadas a ela. Uma coisa é eu ver um erro similar ao meu e adotar uma postura para modificar. Outra coisa é ver o erro do qual eu participei. Se Adelino, num momento, recordasse a experiência que ele viveu quando encontrou Segismundo na encarnação anterior, ele seria tomado por um ódio, por um rancor, por uma mágoa, algo que desequilibraria a relação dele com aquele espírito que agora vestia a túnica de filho dele. Se Segismundo, na condição de filho, tivesse a oportunidade de recordar a experiência que viveu ao lado do pai numa encarnação anterior, seria tomado de arrependimento, de remorso, de culpa. Quem já adentrou ou conhece um pouco de psicologia,
sabe o tamanho do peso que é uma culpa para quem carrega. É um dos sentimentos mais difíceis de ser desfeito. E é, às vezes, uma briga de muitas vidas para que a pessoa consiga desfazer aquilo que está construído dentro de si. E logo após isso, eu posso dizer, a mágoa, o rancor, é uma das condições dificílimas de ser vencidas. Dificílimas de ser superada. Nós temos o hábito de virar e falar o seguinte: perdoar eu perdoo, mas não quero que a pessoa cruze mais na minha frente. É natural. Ninguém vai ter o mesmo sentimento de afeto, o mesmo sentimento de afinidade com alguém que o tenha ferido no passado. Ou outros vão lá e vão falar assim: perdoar eu perdoo, mas não esqueço. Aí a gente pensa assim: nossa, quanto rancor. Mas eu posso falar, não existe escolha. Porque memória é algo que nós não escolhemos o que guardamos. Todo mundo deve se lembrar de tombos que levou durante a infância. Todos nós lembramos de situações vexatórias que tenhamos enfrentado na escola, de situações de bullying. Todos nós recordamos situações tristes pelas quais passamos, ainda que isso não nos pese nada nos dias de hoje. A memória fica, porque isso é uma característica natural do ser humano, é uma característica natural do espírito. Nós memorizamos o que passamos. Então nós não temos como controlar se eu me lembro ou se eu não me lembro. Agora, nós temos como controlar, sim, qual o valor que nós damos para aquela memória. Qual sentimento, ele ainda vai existir, o sentimento doloroso, mas nós temos e podemos escolher qual a prioridade que nós vamos dar àquilo em nossas vidas. Ou seja, o quanto nós alimentamos esse sentimento. Dizem que a raiva é uma coisa natural. Quando você passa por uma situação estressante e agressiva, é natural que a reação seja a raiva. Assim como se alguém pisa no seu pé, é natural que a reação seja a dor que vai te fazer tirar o pé de lá, ou quando você pisa num caco de vidro. Mas mantermos em foco aquela raiva e alimentarmos para que ela perdure por dias, semanas, meses, anos ou séculos, é uma escolha voluntária. E assim nós vemos pessoas com muita frequência construírem das raivas situações graves de mágoas que perduram por muito, muito, muito tempo. E essas circunstâncias são as que criam as inimizades, os desafetos, que criam os afastamentos. Só que quando um fariseu pergunta para Jesus qual era a lei de Deus, ele responde: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a sua inteligência, de todo o seu espírito, não importa. E depois complementa: aqui tendes o segundo similar ao primeiro, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí encontram-se todas as leis e os profetas. Fazei isso e serem salvos. Espera aí, se essa é a lei de Deus, toda a lei, todos os profetas estão incluídos nisso, amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como a nós mesmos, encerra toda a lei de amor de Deus. Então, se nós mantemos o rancor, se nós mantemos o ódio, nós estamos indo em contraposição a essa lei de amor. E se, como disse ele, fazei isso e sereis salvos, significa que a única coisa para o qual estamos encarnados aqui na Terra é para aprendermos a amar o próximo.
fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. A única razão da reencarnação é essa. Então, o que é que nós podemos dizer do rancor? É exatamente o oposto disso. Então, a nossa necessidade é de eliminar o rancor. Nós temos que substituir o rancor por amor. Mas como que eu posso amar uma pessoa que me matou? Só se eu esquecer, mas eu não consigo esquecer. E é nessas benditas situações que entra a possibilidade da reencarnação. Quando Deus nos dá a capacidade que não temos voluntariamente em nossas vidas de apagar aqueles laços de ódio, de apagar os registros que sustentam o rancor, para que tenhamos oportunidade de reconstruir esse sentimento. É a única ferramenta capaz de romper com o ódio. Me digam outra, se alguém tiver. É a única capaz. Pessoas que não são capazes de se olharem, que estão prestes a uma dar um tiro na outra. Como consertar isso através do diálogo? Não funciona. Quem vai ser o louco de estar de intermediário quase que entre duas armas? E nessa hora, imagina que você, de repente, tem sua vista obscurecida, e quando você abre os olhos, você vê um bebê à sua frente, pelo qual vai se apaixonar, pelo qual vai chamar de filho, e pelo qual vai passar uma boa perrengue, que, pelo amor de Deus, quando vem nessas situações, eles são complicados. Cada um dá um nó mais complicado que o outro, mas ali existe a possibilidade de romper. Tem um caso muito interessante, eu uso em outra palestra. É um caso de uma pessoa espírita, chama Nelson Moraes. Não me lembro em qual livro está, vou tentar contar de cabeça. Nelson, ele tinha uma vida normal, ele, esposa, e tinha 2 crianças. E ele todo dia levantava e trabalhava por conta própria. Todos os dias, antes de sair de casa, ele passava no berço, dava um beijo no bebê mais novo, despedia e ia para o trabalho. Até que um belo dia ele levanta, quando ele vai dar o beijo, a criança está morta. Aquela morte repentina. E aquilo foi uma bomba. Durante as horas que se seguiram, a loucura de preparar funeral, de cuidar de todos os acontecimentos necessários, e uma dor profunda, eles enterram o filho e começa uma crise familiar. O relacionamento não é mais o mesmo, começa a ter desavenças de todas as maneiras. A esposa, antes dócil, se torna agressiva. No meio dessa confusão toda, os negócios começam a ir mal. Ele começa a adentrar num parafuso financeiro, que no final das contas falta até comida para colocar na mesa e deixa até o aluguel da casa atrasar. E nesse meio tempo, as agressões da convivência familiar. Até que, no meio disso tudo, ainda assim, a esposa engravida e dá à luz a mais uma criança. Com o passar do tempo, ele consegue reequilibrar a vida profissional, mas o relacionamento não era mais o mesmo. A esposa sempre lhe oferecendo gratuitamente agressões, e ele tentando se resignar diante disso. Só que a mãe dele, que era médium, vidente, narrara para ele um fato, que no momento que aquele bebê estava sendo preparado para o funeral, na época da morte,
A mãe dele viu um espírito dando gargalhadas ao lado do corpo, gargalhadas, vamos dizer assim, extremamente altas. E ele entendeu, ali deve ter alguém desafeto do passado. Pois bem, passado algum tempo, após o novo filho nascer, a esposa começa a, em determinados momentos, partir para cima dele na agressão. Eu quero te matar, e por aí vai, batendo nele. E nessa circunstância, começa a acontecer cerca de 2 vezes por semana. Ela vai se tornando cada vez mais agressiva. Ele, como espírita, queria eu ter a resignação que ele tinha. Ele simplesmente orava. Orava para que aquilo passasse. E a situação se repetia. Orava para que aquilo passasse. E a situação se repetia. E quase sempre que ela agredia, ficava nítido que era uma entidade que se apossava dela. Ela permitia isso através do desequilíbrio. E ele chegou à conclusão que era provavelmente aquela mesma que houvera estado na época do funeral. À medida que era possível, quando ela agredia, ele orava e falava: me perdoa, eu não sei o que eu te fiz no passado, eu gostaria de consertar, se eu te magoei, me perdoa. E ela: eu vou acabar com você, você acabou comigo, eu vou acabar com você. E assim se passam longos 4 anos, com agressões semanais. Até que um belo dia, estava ele, o cunhado, que também era médium, e a esposa, quando mais uma vez aquela entidade se manifesta através da esposa dele. Só que dessa vez ela chorava, simplesmente chorava. Ele reconheceu, falou assim: me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Terminado isso, o cunhado deu a comunicação a um mentor espiritual que falou: nosso irmão, nesse momento, se arrepende daquilo que fez e disse que não vai mais perturbá-lo. Em breve vocês o receberão como filho, que virá na linda imagem de uma garotinha loira de olhos claros. Isso era o ano de 1972. Pouco tempo depois, veio a notícia de que a esposa estava grávida. E no ano seguinte, nasceu uma linda garotinha de olhos claros. Ele sabia quem era que estava ali, mas não sabia que a dor mal tinha começado. Quando ele, como pai, tentava tomar o bebê no colo, o bebê gritava e chorava como se estivesse sentindo uma dor. Bastava entregar a qualquer pessoa, não precisava ser a mãe, que o bebê parava de chorar. Só gritava nos braços do pai. E ele assim vai levando uma filha que não aceita ainda bebê o próprio pai. Mas ele leva adiante. Quando ela começa a andar, quando ela começa a falar, ela respondia às gracinhas que todo mundo fazia. Mas se o pai tentasse brincar, ela ficava séria e agarrava-se na perna da mãe. E assim vão longos anos. A única pessoa com quem a criança não se relacionava era o pai. Recusava a sua presença de toda maneira, a ponto dele praticamente desistir. Até que um belo dia ele estava chegando em casa, estacionou o carro. Quando ele abriu a porta, a criança estava no jardim e a mãe que molhava as plantas. E ele já conhecia a reação normal da filha. Quando ele abriu a porta do carro, que ele levantou, ela olhou para ele, correu na direção dele e o abraçou. E dali para frente, ele pôde ser pai.
Dali para frente, construiu-se o laço de amor, que parecia impossível durante todos os anos que se passaram. Então, a reencarnação em família é a maior bênção que a misericórdia divina criou para desmontar os laços de ódio e de rancor. Recordar o passado é recordar-se de faltas que trazem essas dores à tona. É recordar de situações que trazem culpas à tona. Muitas vezes, crianças trazem recordações naturalmente de experiências anteriores, principalmente nos primeiros anos de vida. Recordações essas que não trazem nenhum prejuízo. Futucar esse baú de surpresas é mexer numa caixa de desgostos, porque certamente na encarnação anterior fomos piores do que somos hoje. Então perguntamos, para quê? Para que ir ao encontro da dor? Para que ir ao encontro do desconforto? Deus nos deu a oportunidade de recomeçar. Chico nos legou, nos seus últimos anos, aquela frase sábia que fala: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora a escrever um novo fim. Ah, mas se eu soubesse, eu poderia mudar as minhas ações para melhor. Mudar as nossas ações para melhor é muito simples. Basta fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Mas eu não sei quem eu prejudiquei no passado. E daí? Amemos quem está na nossa frente hoje. Amemos quem está sentado aqui na casa espírita. Amemos quem nós vamos cruzar no caminho para chegar em casa. Amemos quem nós vamos encontrar dentro de casa, independente de quão afetuoso seja ou não conosco. Quando nós olhamos a nossa vida no dia a dia, nós vamos encontrar pessoas com quem convivemos e cujo desafeto é natural. Tiremos a conclusão: algum mal houve ali atrás que eu preciso reparar. Então, aquelas pessoas que nos doem conviver são as que mais necessitam que nós transformemos a nossa visão. Não precisa estar explícito qual foi o ato, não precisa estar detalhado qual foi a falta, qual foi a mágoa que criamos. Consertemos pela simples necessidade de consertar. Mas fulano é difícil. Deus sabe o quanto foi difícil para aquela pessoa estar à nossa frente, depois de tudo que talvez tenhamos feito para ela no passado. Quando nós reconhecemos as circunstâncias nos quais estamos mergulhados, é possível ver quais são os nossos desejos mais secretos, aqueles que nós não contamos nem na frente do espelho. Temos condições de avaliar quais são as nossas reações íntimas a que nós não expomos. Às vezes você olha para uma pessoa e sente nojo, às vezes sente um ódio gratuito, aquilo estressa porque é contra as regras da sociedade. Reconhecendo isso, nós temos como deduzir com muita precisão quais foram as tendências de falta que nós tivemos numa vida pretérita. Então nós não precisamos de regressão. Que a regressão de memória seja a bendita ferramenta que para psicólogos e psicoterapeutas e outros profissionais é útil para vencer traumas,
para vencer situações que trazem desconforto para a experiência atual e que eles, como profissionais, sabem como utilizá-las e quando utilizá-las. Não utilizemos recursos que abrem essa caixa de dores simplesmente para atender a curiosidade, porque talvez o resultado possa ser mais desastroso do que nós podemos imaginar. Talvez o resultado possa ser muito mais doloroso do que a curiosidade para nós às vezes é. Tem uma página de Emmanuel, que eu peguei um livro lá com a Bernadette, que eu faço questão de ler, porque numa fase da minha vida, essa página mudou o meu horizonte. Caminho, Verdade e Vida, lição 112, como Lázaro. João capítulo 11, versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Disse então Jesus: desligai-o, deixai-o ir. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltaram para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revertir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixando os laços vigorosos, exonerando de angústias, do remorso, do medo. A sensação do túmulo, de impressões em que se encontrava, era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Precisa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento de laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Obrigado a todos pela atenção. Tenham uma excelente noite. Muito obrigado. É sempre muito bom ouvi-lo, né? É sempre com muita alegria que a gente o recebe aqui. A gente tem aí um bom conteúdo para meditar, né? Bom, pessoal, a gente hoje inicia com o passe, né? O passe presencial. A gente já está sentindo seguro para isso. O que a gente não vai fazer é ir para a cabine, o passe vai ser aplicado aqui mesmo no salão, como antes era feito, né? Então, o passe não é obrigatório, né? Aquele que não precisar de tomar, não tenha necessidade, pode ficar à vontade para retirar, pode ficar à vontade para esperar lá fora. Mas aquele que queira tomar o passe, é apenas uma transfusão de energia, onde a gente vai manter o nosso corpo físico bem relaxado aí, o nosso pensamento a Jesus. A gente vai convidar os médiuns passistas que puderem colaborar com a gente. E aquele que for tomar é só permanecer sentadinho aí na cadeira que nós vamos passando para poder aplicar os passes. O pessoal de casa, né? Vou despedir aqui do pessoal de casa. A gente
vai fazer uma oração encerrando esse primeiro momento, né? E fica aqui o nosso abraço. Muito obrigado a todos que estão em casa aí. De qualquer forma, nesse momento, vocês podem elevar os pensamentos também, que os passes vão chegar diretamente a cada um.